Que nem o Titanic, né? O Titanic, todos que o construíram, não, esse navio é perfeito, não vai afundar. Eles achavam que eles eram os deuses realmente, e o navio afundou. Mostrando que quem manda é o Senhor. Deus é muito maior que nós, meu amigo, para que a gente queira competir. Veja bem, nós somos um grão de areia numa enorme praia. Você já se imaginou como um grão de areia numa enorme praia? Basta você olhar o universo, a Terra, o tamanho da Terra, o tamanho do universo, essa grandiosidade que foi feita por Deus, e querer se comparar tudo isso a nós. Então não é o melhor para as nossas vidas deixar realmente Jesus ser o Senhor? Não é o melhor para nós acreditarmos em primeiro lugar em Jesus? Como diz o mandamento, amarás a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento. Então nós precisamos de uma reflexão séria com relação a isso em nossas vidas e nos perguntarmos: será que eu acredito em Jesus? Ou será que eu estou acreditando, na verdade, em mim mesmo, na minha força, na minha inteligência? Porque, meu amigo, minha amiga, há uma diferença muito grande entre a nossa inteligência e a sabedoria de Deus. O homem inteligente, ele criou a arma que mata ele mesmo. O homem inteligente polui o ar e causou todos esses danos na camada de ozônio, dando essa abertura, essa mudança dos climas e todo esse transtorno da Terra. O homem inteligente, só que é uma inteligência corrompida pela fraqueza devido à desobediência dos nossos primeiros pais. Volto a dizer, nós viemos já com a nossa natureza regredida devido à desobediência inicial. Nós sofremos um abalo na nossa natureza depois que Deus criou o homem. Então a nossa inteligência, ela é meio louca, podemos dizer assim, até entre parênteses essa palavra. Agora a inteligência, ela é maravilhosa quando ela serve a sabedoria de Deus, porque a sabedoria está por cima e a inteligência colabora com a sabedoria. Então quando nós colocamos a nossa inteligência para colaborar com aquilo que é maior, que é a sabedoria de Deus, nós então somos mais precisos naquilo que fazemos, alcançamos mais vitórias, somos realizados, felizes. Por quê? Até o que segue aqui, se você continuar lendo o Evangelho de João, capítulo 12, fala muitas coisas ainda tenho a dizer-vos. O mesmo capítulo 16, versículo 12. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não podeis suportar agora. Veja bem, aqui Jesus fala que ele tem muito a nos falar, muito a nos ensinar, mas nós não podemos suportar. Por quê? Porque depende muito da abertura do nosso entendimento para que Deus nos fale. Por exemplo, o livro de Gênesis foi escrito por Moisés. E Moisés, ele disse e escreveu que existiam águas em cima da terra. Só que na verdade não existia. Então Moisés errou? Não. Deus se relacionava com Moisés de acordo com o entendimento dele. É como o pai que, quando vai conversar com o seu filhinho pequeno, ele fala na linguagem do filho. Então Deus Pai, quando se relacionava com Moisés, falando com ele, se relacionava com ele de acordo com a realidade dele. Então nós precisamos dar uma amplitude ou um alargamento ao nosso entendimento, à nossa inteligência, à nossa compreensão, para que a gente possa suportar e entender as revelações de Deus. É por isso que está aqui muitas coisas, Jesus dizendo aos discípulos: tenho a dizer a vocês, mas vocês não podem suportar agora. Então quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele ensinar-vos-á a verdade. Então o Espírito Santo, ele vem trabalhando em nós, nos ensinando esse processo de nós submetermos a nossa inteligência à sabedoria de Deus, de nós nos abrirmos à sabedoria de Deus, de nós coletarmos pela sensibilidade as revelações daquele que é do alto, daquele que é o maior. E assim então o Espírito Santo vem nos ajudando, porque ele caminha conosco e está em nós, para que nós saibamos então desenvolver essa abertura de entendimento, de compreensão, e assim conseguir entender muito mais
aquilo que para muitos está escondido, mas que para nós será revelado. Por isso que Jesus falava em parábolas, né? A tradução da palavra parábola, parabolê, né? Diz justamente isso, comparação. Jesus falava em comparação, porque se Jesus fosse direto, ninguém ia suportar. Então Jesus falava em parábolas e depois explicava para os apóstolos aquela parábola. Mas o povão não entendia, porque ele tinha uma mente obscurecida. O povo tinha um entendimento fechado. Já os discípulos que conviviam com Jesus, do qual Jesus partilhava, orava com eles, tinham um entendimento um pouco mais aberto. Então eu digo a você, eu e você, nós precisamos desenvolver essa amplitude da nossa compreensão, da nossa inteligência, e não focarmos a inteligência somente na matéria, naquilo que é passageiro. Precisamos nos abrir ao mundo sobrenatural, místico, ao mundo eterno, do qual nós iremos um dia participar. Portanto, meu amigo, crer em Jesus engloba muito mais do que aquilo que nós lemos. A profundidade disso é muito maior. Então Jesus vem falar para nós, para mim e para você, nesse momento. Quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ensinar-vos-á toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e anunciar-vos-á as coisas que virão. Veja bem, que anunciar-vos-á as coisas que virão. Eu não estou falando aqui de adivinhação, porque a adivinhação é proibida por Deus, porque ela requer invocação de espíritos decaídos. Não é adivinhação. Aqui fala de revelação. É o Espírito Santo que vem nos ajudar. Então aquilo que está no futuro, que o Espírito sabe, porque ele é onipresente, ele vem nos orientar. Ele vem nos capacitar a compreendermos. Então nós conseguimos traduzir o amanhã com a luz do Espírito Santo nos ajudando. E isso, é claro, facilita as coisas para nós. Porque se nós temos então essa comunicação com aquele que é eterno, que está além do tempo, e ele se relaciona com a gente, e ele nos orienta, é claro que nós seremos muito mais realizados, teremos muito mais êxitos na nossa vida. Daí a necessidade que temos, então, de começarmos pelo princípio. Entregando a nossa vida a Jesus, dizendo: Senhor, eu quero te entregar todas as áreas da minha vida, todas as áreas. A minha área financeira, a minha área profissional, a minha área espiritual, a minha área de emoções. Quero te entregar o meu